Lulinha, sempre ele, num esquema de corrupção de aposentados e pensionistas do INSS. É muito curioso, porque quando um caso explode, aí vem o outro do Vocaro, explode. Aí vai ficando, um vai encobrindo o outro, mas a gente da imprensa está aqui para lembrar todo mundo de todos os casos. Que o caso do Lulinha, vamos lembrar, o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, mandou quebrar os sigilos fiscal, telemático e bancário do Lulinha. E isso provocou ali um desespero no governo, porque vai se saber o que tem nessas contas aí bancárias do Lulinha, se ele fez alguma coisa errada e deixou rastros disso, né? Mas também tem gente delatando o Lulinha. O fato do ministro autorizar a quebra dos sigilos, Bruno, mudou tudo. Porque até então a defesa dizia, ele não é investigado, ele não conhece o Careca, ele nunca viu essas pessoas, vocês estão fazendo fake news. Uma truculência muito grande com nós, jornalistas, que estávamos trazendo esse nascer aí dessa história. Quando o André Mendonça vai lá e manda quebrar o sigilo, ele confirma que não só tem uma investigação, como já tem fatos que justifiquem a quebra de um sigilo, que é uma medida extrema. Então, nesse ponto, já é um tema que atinge diretamente o presidente Lula, que está tentando, né, Bruno, se distanciar deste assunto, dizendo que mandou o filho se explicar, que cobrou explicações do filho, e se o filho fez mal feitos, o filho vai ter que pagar. É a mesma coisa que o Bolsonaro dizia quando se falava também das rachadinhas dos filhos. É o mesmo discurso ali, não muda nada, mas cola, né, com o eleitorado, não cola. Assim, olha, é o filho, ele está repreendendo o filho, ou não é assim? Eu tenho a impressão, Andresa, quando a gente faz muitos grupos qualitativos aí, Brasil afora, que esse tema da corrupção, quando ele atinge, vamos dizer, o Lula, me parece que ele já deu o que tinha que dar. Ou seja, as pessoas que não votam no Lula por esse tema continuam não votando e não votam já há algum tempo. Me parece que aí tem um limite, sabe? Quando se envolve a questão Lula, me parece que já tem ali uma barreira. Existe um público que não vota no Lula porque o Lula foi preso, porque o Lula teve não sei o quê, usam o termo descondenado para falar sobre o Lula e tudo mais. Então sempre tem isso. Quando o filho entra, o Lulinha, me parece que é mais um reforço desse posicionamento do que qualquer outra novidade que vai surgir para esse eleitorado. Quem que pode aí ser afetado nessa história toda? Teve um eleitor nesse enfrentamento Lula-Bolsonaro de 2022, teve um eleitor que falava o seguinte, olha, é melhor votar no Lula do que permanecer com um risco à democracia que representaria uma vitória do Bolsonaro. Daí tem um eleitor aí que não concorda com o Lula, que acha que o Lula estava envolvido em tudo que você puder imaginar, mas fez uma opção por um medo do que o bolsonarismo representaria. Talvez esse sujeito, agora, a depender do que os outros casos possam trazer, como o caso Master, esse pode se descolar do Lula. Ou talvez até dar uma chance para o Flávio, ou talvez ir porque já que não é o Jair, talvez pode ir por uma terceira via que surja, um menino desse como o Renan, ou um governador posto como um Ratinho Júnior, caso o PSD o confirme como candidato, né? Pode acontecer isso. Mas é um eleitor pequeno. Do ponto de vista numérico, ele é pequeno. Eu não acho que isso influencia na ida do Lula para um segundo turno, por exemplo, que desmoralizaria o Lula, deixaria o Lula. Não, acho que isso faz com que o Lula vá para o segundo turno. Mas, num segundo turno, isso pode ser preponderante. Porque a diferença da eleição passada é muito pequena. E a gente tem que partir... Parece que a eleição não acabou. A gente continua discutindo os mesmos personagens. É Lula e Bolsonaro, há 4 anos. E os problemas do país passam totalmente à margem, né, do que deveria ser uma discussão de eleição, né? Deveria ser um ano em que todo mundo para um pouco para avaliar o que deu certo, o que deu errado e quais são as reais questões, né, que o país deve enfrentar. E a corrupção é uma questão a ser enfrentada, claro, porque a corrupção ela vai corroendo ali tanto a democracia de um país quanto todo, né, o crescimento de um país também economicamente. Quanto mais corrupção um país tem, que povo a gente está formando, né, Bruno? As pessoas que acham que quem não fizer
é bobo porque não vai se dar bem, né? Então você também forma uma cultura que você tem um exemplo dos governantes que é um péssimo exemplo para quem está ali abaixo e as coisas vão desandando, né? Eu estava lendo esses dias, Andresa, nessa história da corrupção, a gente tem casos e denúncias de corrupção no Brasil desde a vinda da coroa portuguesa para o país. Você imagina o que é, é cultural, praticamente. É da construção do Brasil os casos de corrupção. A gente teve lá nos idos de 30 o surgimento da UDN, o lacerdismo contra o que era a corrupção do Estado Novo, de Getúlio Vargas, etc. Isso foi se alastrando por anos, anos e anos, e esse discurso, inclusive do combate à corrupção, em determinado momento sustentou até mesmo o golpe militar brasileiro. Em um determinado momento se dizia, olha, o comunista Jango vai ser o presidente da República e ele tem casos escusos com governos de fora, com os chineses, com não sei mais o quê. Isso sustentou também até mesmo o golpe militar. E daí tivemos uma ditadura absolutamente corrupta também, que ninguém gosta de discutir não isso. Não podia falar porque estava na ditadura. Falar, todo mundo quieto, mas que teve... É só a gente andar ali na Vieira Solta e ver as casas de filha de general na frente com apartamento para frente do mar, né? Isso tem Fala que tem o Brasil muito, devia né? ter um roteiro turístico assim, olha, aqui é corrupção, tal aconteceu aqui, lá na Faria Lima dá pra fazer. Nossa, dá aqui pra era fazer. o Master, aqui é o escritório da mulher do Alexandre de Moraes, aqui é não sei o que lá, porque virou isso, O tour né? da corrupção. O né? tour da corrupção é um safari em busca do dinheiro como perdido. diria o Boris Casoy, é uma vergonha. E desde lá, desde sempre, é uma vergonha, né? Eu ouvi uma questão, você estava falando disso do que pode prejudicar ou não um candidato. Essa semana eu ouvi de uma pessoa que disse que votaria no Flávio, mas falou assim, olha, o Flávio está falando aí do Paulo Guedes, não vou mais votar no Flávio, não. Eu não gostei do Paulo Guedes, achei que na época do governo a economia não foi bom, eu ganhei... É que é aquilo que a gente está dizendo, que o eleitor vota muito, né, de acordo com o bolso. Então, essa pessoa, claro, não é uma pesquisa longe disso, estou falando de uma pessoa que está falando comigo que retrata um pouco, né, isso que a gente vê do brasileiro. Eu não vou votar porque não foi legal para mim a economia na época do Paulo Guedes e o Flávio está se aproximando do Paulo Guedes. Esse é um ponto, né, de que existe da parte do mercado financeiro uma pressão para se saber quem é que o Flávio vai colocar como seu ministro da Fazenda, caso venha eleito, até porque isso define muito esse apoio financeiro, né, para os candidatos. Sim. Mas, por outro lado, tem que se tomar cuidado também para não errar. O Paulo Guedes, segundo eu apurei, hoje eu estou só o segundo apurei, acho muito chata essa expressão, mas é que não são vozes da minha cabeça, por isso que a gente fala assim. O Paulo Guedes não voltaria para um outro governo, porque está com medo de tudo que aconteceu no governo do Bolsonaro. Está todo mundo preso e ele escapou. Então, ok, já deu a parte dele, a missão dele, então ele pode ajudar na campanha, na parte ali de preparação do candidato, de formulação das propostas, mas não estaria. Mas certamente seria alguém vinculado a ele. O Lula já já demitiu o Haddad de ministro da Fazenda de um próximo governo, porque o Lula quer o Haddad para disputar as eleições ao governo de São Paulo, embora o Haddad esteja agarrado na porta dizendo eu não quero, eu não quero, eu não quero. Eles estão um pouco sem opção, deve ir o Haddad mesmo. Mas o Lula vai ter que mostrar em algum momento para quem que ele vai entregar o Ministério da Fazenda num próximo governo, porque o Haddad já não será mais, né, Bruno? Então isso também tem ali um reflexo, né? Deixa eu só convidar o pessoal que está acompanhando o programa para participar do programa com a gente. A gente tem uma enquete, claro, vocês podem fazer comentários sobre o que a gente está falando aqui. Se tiver perguntas, a Maria pode filtrar e passar para a gente. E tem a nossa enquete para a gente ouvir de vocês se esta quebra de sigilo do Lulinha pode influenciar, essa pergunta pode influenciar na sua escolha de candidato. A relação do Lulinha com Careca pode influenciar na sua escolha de candidato? A maioria está dando que sim. Tem outra pergunta ou essa é do começo ao fim? Essa é do começo ao fim. Agora sim, vozes da minha cabeça. Maria está aqui me soprando. Eu esqueci o que eu perguntei, mas agora... Mas uma coisa que o pessoal não pode esquecer é de se inscrever, né? Exatamente. No canal. Tem que se inscrever, dar o joinha lá, curtir pra gente. Ó, tá ali, ensina como que faz. Tem o passo a passo aí pra você não se perder, né? Eu lembrei aqui que eu falei que eu esqueci o que eu perguntei, que o Lula falou na campanha pro Bolsonaro, naquele debate da Globo.
Falou, pergunta qualquer coisa. Fala qualquer coisa, Bruno. Qualquer coisa que eu já... eu não lembro. Mas eu vou retomar aqui. A gente estava falando um pouco sobre essa questão dos ministros da Fazenda e falou do Paulo Guedes, da percepção que a pessoa teve em relação ao Paulo Guedes não ter sido um bom ministro e por isso talvez não votasse no Flávio, né? Eu vou lembrar uma frase do próprio Paulo Guedes. Ele dizia o seguinte, que se o dólar chegasse a batesse R$5, tinha errado muito. O dólar bateu 6. Então, mais que muito. Alguma coisa foi feita de errado ali também e, de fato, naquele momento, a economia não... Obviamente, isso a gente tem que fazer sempre essa ponderação, estávamos num momento de pandemia no mundo inteiro e isso acaba impactando. Assim como hoje nós temos uma guerra, talvez uma explosão até de uma possível terceira guerra mundial pelo estrago que está sendo essa guerra hoje no Golfo, ali no Oriente Médio, né, principalmente, mas o que pode acontecer daqui para frente. Agora, do ponto de vista do Lula, existe uma tese hoje forte dentro do PT de que o Lula não deveria escolher nenhum grande economista ou não, era escolher um político para ser o ministro da Fazenda, um pouco parecido com o que o Itamar Franco fez lá atrás, quando escolheu o Fernando Henrique para ser o pai do Real, né? Tem gente defendendo, inclusive, a escolha do Geraldo Alckmin como ministro da Fazenda no próximo governo. Eu não sei se isso pode acontecer, o Geraldo não é um economista de formação, pelo contrário, é um médico, né? Mas é alguém que já administrou o maior estado do país, como governador. E já teve ali o Antônio Palocci médico. Teve Palocci também, médico, né? Em algum período, não seria a primeira vez que aconteceria isso. Mas talvez um cara que tenha uma dimensão política para conversar com o mercado, para se relacionar internacionalmente. Então tem essa tendência dentro do PT hoje de talvez um possível nome ser o Geraldo Alckmin. Deve ser o PT Lula, viu? Porque o PT deve estar infartando. Deve estar infartando, não. O PT raiz tá claro. Porque durante todo este mandato, né, o Aloysio Mercadante, que está ali no BNDES, se colocou ali, olha, eu tô aqui, tá? Não esqueçam de mim. Embora no BNDES esteja ganhando um salário monumental por ano ali, o salário é altíssimo, mas estava sempre de olho nesse cargo do Ministério da Fazenda, que, vou lembrar uma frase que o Antônio Palocci deu na época que eu revelei as consultorias do Palocci, né? Ele acabou caindo do cargo, depois que eu revelei lá na Folha de São Paulo com 2 colegas esta consultoria que ele criou e comprou milhões e milhões de imóveis, e ele, para justificar, dizia o seguinte, que um ex-ministro vale muito no mercado, né? Porque dizia que eram palestras que ele dava, e assim, com essas palestras, ele teria comprado um apartamento à vista, porque é tudo à vista, né? Só a gente que financia, de 6 milhões de reais, entre outros bens. Então, com salário de ministro é difícil, né? É bem difícil, a palestra, né? Tem que ser bem cara, né? O ministro ganha, né, em torno de 40 mil reais, para os salários no Brasil é um salário alto, mas não dá para comprar à vista, né? A não ser que ele não coma, não faça um jejum intermitente, né? E é 40 mil hoje, né? Naquela época era menos. Era bem menos, né? Era bem menos. Então, essa questão de ser ministro também, depois, principalmente ministro da Fazenda, eles, né, acabam migrando para o mercado, tem essa porta giratória, e ali, sim, eles vão ganhar muito dinheiro. Mas interessante essa análise, essa informação eu não tinha ouvido ainda, Bruno, de que quem é que pode ocupar compor, esse espaço, né? Esse espaço no governo, colocar ali um político... já vai dar todo um direcionamento também de um governo mais gastador, né? Que é isso, o mercado tem pavor, né? E que é um contraponto com o que o Flávio tem tentado. Porque o Flávio tem olhado um pouco para a questão do mercado mesmo. Ele está querendo um nome do mercado financeiro, né? Então, quando ele vai atrás de um Paulo Guedes, mesmo que seja para ser um guru, um posto Ipiranga um pouco afastado, não mais dentro do governo, mas é na ideia de precisamos de um nome que o mercado compre. O Lula já está numa outra pegada. Precisamos de um nome que tanto o mercado quanto a política compre. E daí o nome do Geraldo Alckmin seria uma possibilidade nesse caso. Claro que eles devem pensar em vários outros, né? Está todo mundo agora... Mas o problema é que eles estão pensando muito em governo, do governo seguinte, tem esse aqui para cuidar, né? Tem esse, e tem uma campanha no meio, tem uma né? campanha no meio. Tem que combinar com o eleitor. Um ministro da área política significa um ministro mais suscetível, né, a concordar com gastos do que um ministro mais voltado, vindo da área econômica mesmo, né, do mercado, um técnico que segura, né, para deixar o Brasil fora do cheque especial, né? Exato. O Brasil está arrecadando muito no governo Lula,
o que significa que você, que está em casa, está pagando mais impostos. Então, foi aí recorde de arrecadação no governo Lula, mais de 100 bilhões de reais. Parece uma notícia ótima, mas ao mesmo tempo às custas, né? Principalmente da classe média alta. São quase 30 impostos, né, que aumentaram, ou tiveram criados, né, criados no governo. Só de OF eu estava vendo, foram 9 bilhões, né? Então quem viaja para o exterior vê que está pagando muito, né, imposto para o governo que tem aplicado mal o dinheiro, porque a gente não vê muitos resultados, né? Principalmente nas áreas que o governo Lula, que é um governo de esquerda, mais aposta, que é na área social, né? O que a gente vê são criações e criações de bolsas e auxílios, mas o que a gente gostaria de ver, né, Bruno, são as pessoas que dependem desse auxílio em algum ponto da sua vida, em um determinado momento da sua vida, conseguirem também sair para que outras pessoas possam entrar e aí todo mundo, né, prosperar, porque essa questão da prosperidade também é um tema que pode passar meio ao largo, mas é algo que a igreja evangélica trabalha bastante, muito. Que é a prosperidade das pessoas, né? Que todo mundo deveria ter esse anseio de prosperar e que pega muito nesse público, né? Claro. O quanto que os evangélicos... Estamos falando de mais de 30% da população hoje que é evangélica, né, Andresa?